segunda vez que eu proponho o processo para ela, eu enxergo essas informações. Por quê? Parte do pressuposto que eu já tive acesso a uma procuração para lidar com esses dados. Mas na primeira vez não, eles estão ocultados. Então vamos lá. Estado... Opa, está dando uma travadinha aqui. Pode clicar. Estado civil. Solteira. Mais uma divulgação aqui, vamos lá. Nacionalidade. Não está lá em cima? Está lá. Brasil. Escolaridade. O Zé Vitor. Vamos aos... profissão, pode botar, fica à vontade. O Zé Vitor, eu tenho uma dúvida. Só antes de fazer a pergunta. Preencheu o advogado, não apareceu? Então apaga um pouquinho. Bota só o ad. Está ali. Clica com o mouse e ele preenche. Quem pergunta? Marcos, São Paulo. Lá atrás. Eu já reparei que quando você cadastra a primeira vez, na segunda já está lá. Agora, se foi outra pessoa que cadastrou também, aparece? Você sabe isso? Não, nem endereço. Só os meus. O cadastro é pessoal. Não, mas estou dizendo de reclamadas. Não. De É o histórico pessoal teu. Tá. Dos teus processos, né? Então, se você está fazendo um processo vários processos contra aquele reclamado, o endereço do reclamado vai estar salvo no sistema. Tu só vai selecionar e inserir, né? Mas a gente já vai chegar lá. Se for possível preencher, pode colocar, se tiver liberado o cadastro. Mas pode dar problema lá, pode tirar. Vamos lá. Onde não há o asterisco vermelho, não há preenchimento obrigatório, gente. Ok? Vamos lá. Não. Pode clicar ali nos documentos. Se você tem os documentos, pode clicar na seta. Se você tem esses documentos, por exemplo, carteira de trabalho, e eu quero cadastrar a carteira de trabalho dela, eu preciso do número, a data de expedição, o expedidor, o estado, a situação. Se eu não tiver uma dessas informações, eu não consigo inserir a carteira de trabalho aqui. Mas, professor, eu tenho algumas dessas informações, coloque na petição. Se você não dispõe de todas para inserir nesse cadastro, insira sempre na petição. Isto aqui é um pré-cadastro. Então, se eu estou botando nome, endereço, CPF, são dados que devem constar da procuração e da petição inicial. Tá? É só um lembrete ao sistema, estatisticamente, o que nós estamos preenchendo aqui. A petição continua bem fundamentada, bem preenchida, com a qualificação da parte. Como a gente não tem um número aqui, tu pode clicar na seta ali da carteira de trabalho e colocar selecione. Então, a primeira opção. Aí. Não vamos colocar documento agora. Endereço. Então, novamente, temos aquele campo de sugestão. Vamos colocar o CEP. Fica à vontade. Digita o CEP. Seleciona com o mouse. O sistema vai buscar na base dos correios e coloca Rio de Janeiro, dados, e a colega complementa com o que for necessário. O que pode acontecer do CEP aqui, gente? Vamos inserir esse endereço antes para a gente não perder? Olha lá, concluiu. Inclui. Vamos incluir nesse pré-cadastro da parte. Pode fechar ali. Registro salvo com sucesso. E vamos inserir a parte autora. Pode clicar lá embaixo no inserir. Pronto. Tem uma parte autora. E agradeço muito a ajuda. Quer continuar? Obrigado. Gente, pode dar problema no CEP? Pode dar problema no CEP. Tem uma regrinha. Se a cidade tem CEP geral e não tem CEP nas ruas, o colega utiliza o CEP geral. Se a cidade tem CEP geral, mas tem CEP nas ruas, CEP geral todos têm, mas se a cidade possui CEPs nas ruas, o CEP geral está bloqueado. E aí em que situação que nós caímos? Ruas novas, cidades pequenas que começam a ter CEP na região urbana, mas que no interior não tem. Então é necessário que o tribunal libere o CEP geral. De maneira que o TST já nos informou, CEPs gerais terminados em 0 estão disponíveis, estão liberados para qualquer utilização. CEPs gerais que não são os 3 últimos números, não são 0 os 3, vai dar problema, vai bloquear. Então busquem utilizar CEP geral terminado em 0. Se o CEP geral daquele município não é terminado em 0, como é que você faz? É necessário que o tribunal libere a utilização desse CEP. Foi isso que nós fizemos lá em Santa Catarina para a última implantação na cidade de Chapecó. Pedimos ao tribunal, Helenice, eram 10 ou 12, você te recorda agora? Não. Eram uns 10 CEPs gerais de Chapecó e o tribunal precisou liberar 8, que outros 2 eram terminados em 0, para que os advogados pudessem utilizar. Né?
E é importante utilizar o CEP geral daquela região, porque isso influencia também no trabalho do tribunal, dos oficiais de justiça, né, são divididos por zona e tudo mais. Cadastrar a autora. Agora é o momento de cadastrar os procuradores da parte autora. O primeiro é aquele que peticiona. Os demais são cadastrados automaticamente neste momento. Mas, professor, se eu precisar incluir um novo advogado do polo ativo ou do polo passivo, mediante pedido de habilitação nos autos. Eu até faço uma petição avulsa, mas para me habilitar no processo, para ficar vinculado a ele, é necessário fazer um pedido à vara. Então, digamos que agora tenha a procuração com 5 advogados, só que somente eu vou me habilitar nessa petição inicial. Vou juntar a procuração com poder para os 5. Os outros 4 têm poder nos autos, só precisam ser habilitados no sistema para acessar e peticionar dentro do processo. Não vou habilitar agora nada, vamos direto à sequência, junto à procuração, os outros colegas estão habilitados, ou a mediante requerimento. Pessoal, perguntas aqui? Dúvidas quanto à habilitação? Fique à vontade, levantem a mão. Falei muito rápido? Consegue chegar perto do microfone aqui? Vem aqui para cá. Na frente aqui. Zé Vitor, deixa eu perguntar uma coisa antes. Vai sair o subestabelecimento digital logo? Olha, até onde eu saiba ainda não. É muito útil para audiências, inclusive, né? Muito mais prático. Mas até onde eu saiba, não. Deve demorar mais um pouco. Novas funcionalidades no PJE previstas somente para dezembro, por hora. Estamos lutando para que esse prazo seja antes. Vitor, aqui Cuiabá, Mato Grosso. Só uma dica para habilitação, né, de outros profissionais que constem da procuração. Quando eu apresento a inicial ou a defesa, eu já posso pedir na própria peça que aqueles profissionais também sejam habilitados no processo, né? Mas é importante lembrar aos colegas que indiquem o CPF desses advogados. Porque se eu indicar só o número da OAB, o servidor não consegue habilitar, porque a indexação do sistema é pelo CPF. Nós vamos mostrar... E é preciso que os outros advogados também estejam habilitados já no sistema, né? Só lembrando. Para habilitar advogado automaticamente aqui no PJE, ele tem que ter se cadastrado antes. Ok. E para fazer a petição de habilitação, como o colega colocou, bem, eu posso manualmente colocar todos eles aqui, né? E eu acho que devo, porque já estão todos habilitados no processo, perfeito? Mas o pedido de habilitação, e nós vamos mostrar adiante, deve ser feito com o CPF, que é a nossa identidade no PJE. Por que não o número de ordem? O meu 23700 se repete em vários estados. Acho que em São Paulo as pessoas já devem estar aposentadas, né? 23700. Mas ele se repete, é um número que se repete em todos os estados. O CPF não, ele é único. Então é o meio mais fácil de identificar cada pessoa dentro do PJE. À vontade. O pedido para... Você quer fazer uma consideração? Tá. O pedido para intimação do advogado, para deixar um advogado recebendo intimação. Nesse momento ou mais adiante? Na petição inicial. No cadastro não precisa. No primeiro ato que a gente fala no processo. Sim. Não há no PJE cadastro um pedido específico, uma marcação específica de intimação. Ainda não é. Né? Inclusive é uma ótima sugestão. Agora, que nós vamos tomar nota e vamos levar adiante. Mas isso tem que ser feito na petição no primeiro momento que o advogado fala os autos. É interessante porque pode passar batido, está nulidade amanhã depois atrapalha todo mundo no processo. Sim. Os pedidos da petição permanecem os mesmos, gente. Eu estou juntando procuração para 20 advogados e quero que a intimação saia no nome de um. Como eu sempre fiz na inicial, mantenho o pedido. Né? Já estou habilitado. Se é em meu nome o peticionante, que as intimações vão sair, ótimo, porque eu já estou habilitado. Mas é interessante fazer o pedido registrar, porque o serventuário, na hora de lançar a intimação, ele pode escolher para quem vai lançar. Então ele tem que cumprir de acordo com aquele pedido. Não pode contar com que ele vai adivinhar ou vai lembrar, tem que deixar registrado. Antes de a gente dar sequência, a colega tem uma ponderação? Eu acho que nesse cadastramento, quando você estava falando, um dos pontos que mais acabam gerando polêmica é com relação a essas extinções e arbitrariedades que alguns juízes têm perpetrado nos processos de trabalho, que hoje sofrem a maior consequência disso daí. Aí eu aqui consultando, verifiquei, e isso depende muito da subjetividade do juiz do trabalho
e isso aconteceria nos processos físicos ou processos de PJE, tanto faz, né? Só que o que me causou um espanto, eu acabei de ver que o TRT da 23ª Região acabou editando uma portaria ratificando essas arbitrariedades. Então, a coisa fica mais grave. Eu não tinha conhecimento de nenhuma portaria. Então, até então, a coisa estava subjetiva. A gente estava assim, eu soube que no Rio de Janeiro aconteceu isso, eu soube que no Espírito Santo aconteceu isso, mas a partir do momento que a gente tem uma portaria do TRT, fica mais grave a situação e isso tem que ser levado... Tem que ser levado de imediato ao conhecimento do comitê gestor para tomar uma providência quanto a isso. Já dou conhecimento. Agora vejam o que é mais grave na portaria, viu? A portaria diz que, identificada a deficiência na especificação dos assuntos ou no preenchimento dos dados estruturais obrigatórios, o magistrado concederá prazo razoável para as partes procederem ao respectivo cadastramento do sistema, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267 do CPC, conforme artigo 21, parágrafo 4º da resolução. Só que, aí é o detalhe mais interessante, o parágrafo 4º da resolução, no seu artigo 21, não fala disso. Fala de outra coisa. Fala em se tratando de processos físicos recebidos, ou seja, a portaria faz referência a um artigo que não tem nada a ver com extinção por conta de preenchimento. Então, se já não bastasse a ilegalidade da portaria, ela ainda traz como referência algo que não existe. Ela induz em erro os advogados. Aí eu peguei o outro caso do Zé Luiz, nosso colega lá do Rio de Janeiro, e verifiquei que ela, de novo, faz outra referência equivocada. A magistrada extingue o processo porque o advogado não organizou os documentos, o advogado não trouxe os documentos organizados. De acordo com o artigo 16, aí da resolução, essa é mais chique, né? Tem mais autoridade, a resolução. Aí você vai para o artigo 16 da resolução. O artigo 16 da resolução diz que o magistrado conferirá prazo para a organização. Quer dizer, não confere prazo, se utiliza de um artigo de forma contrária e extingue o processo. Então, assim, essas arbitrariedades a gente tem que realmente noticiar as ordens, as suas seccionais, as ordens... em contrapartida, tem que noticiar aqui o Conselho Federal para que sejam adotadas providências. Agora, de imediato, eu acho que essa portaria da 23ª é algo inacreditável. Você legislar e legislar de forma equivocada, induzindo em erro a advocacia. Agradeço a parte da colega e registro que em Santa Catarina o vice-presidente no exercício da presidência baixou uma portaria dizendo que os advogados não devem confiar nos prazos anotados no PJE. Foi publicado dia 23 de janeiro e foi arquivado dia 23 de janeiro. Nós implantamos a capital sem ter o menor conhecimento dessa informação. E quando uma advogada veio recorrer à seccional, ou seja, fui com ela até o magistrado manteve a decisão do tribunal. Então, é o tipo de situação... Já lhe passo. É o tipo de situação que nós precisamos ter conhecimento para poder agir. A primeira ação é sempre o diálogo, porque pode faltar alguma informação ao tribunal, então é possível mediante diálogo, mas não é a única solução. O primeiro passo é sempre o diálogo, mas a gente também pode sempre dar um passo a mais. Eles costumam nos ouvir, é um bom argumento, mas se não ouvir, a gente vai adiante. Exatamente nisso, já que a doutora, que me fugiu o nome agora, tocou no caso do TRT da 23ª Região, que é o nosso, de Mato Grosso, nós já temos conhecimento dessas questões que a doutora acabou de falar. Inclusive, estão pautados 8 temas para a reunião do Comitê Estadual da Justiça do Trabalho em Cuiabá na semana que vem. E desses 8 temas que nós entendemos, 3 são dessa portaria, e qualquer um desses 8 temas que não forem, como o próprio colega José Vitor acabou de falar, amigavelmente pautado, discutido e definido de uma forma ponderada, primando pelo direito, seja do cidadão ou do advogado, eu trarei como membro do Fórum Permanente para o Conselho Federal, para que o Conselho Federal estude uma medida, aí sim, não só contra o TRT, que
vai ser uma medida que vai valer para todos os outros tribunais. Mas nós já temos conhecimento disso, já está sendo questão de... Nós já fizemos 3 reuniões informais, só que agora nós vamos formalizar no Comitê Estadual da Justiça do Trabalho. Tá? José Vitor. Só um minutinho. É interessante notar que somos atores desse processo todo, mas, de maneira geral, aqui estamos fazendo um ato pela ENA, pela classificação da ENA. Então, mostramos aqui uma interação entre ENA e presidente de comissão, entre ENA e a OAB, vamos colocar assim, seccionais, né, nessas ações. É vital que os professores busquem reportar todos esses casos anotados em sala de aula, que os colegas vão trazendo, e eles trazem. Eu vou mostrar ao final para vocês a citação que é de arrepiar os cabelos. E eles trazem. E você passar isso para o colega que está cuidando. No caso, no colega Mazembe, que tem trabalhado com primazia lá. Tem feito um grande trabalho no Estado. Uma coisa eu deixo bem registrado para todos os colegas. O trabalho que nós viemos realizando já há 2 anos no PJI da Justiça do Trabalho não é, de forma alguma, minimamente fácil. Você pode ter certeza que de cada 10 pleitos, 2 ou 3 foram atendidos. Depois desses 2, 3 serem atendidos, nós trabalhávamos mais os outros 20 que vinham. Então, é uma luta que nós enfrentamos há 2 anos e que vocês vão enfrentar também. Só que dessa vez, a partir do início desse ano, eu já deixei isso bem registrado, nós não estamos mais sozinhos. O Conselho Federal está, até que enfim, que me desculpe as gestões passadas, mas entenderam a importância do peticionamento eletrônico. Trabalho esse capitaneado pelo Dr. Luiz Cláudio Ademan, que está aqui na frente, acompanhando toda a nossa aula, que tem aberto a oportunidade, tem trazido as seccionais para colaborar com esse esforço do Conselho Federal de resolver os problemas, né? Sempre com diálogo, mas sempre buscando soluções também. O colega tem a palavra. Zé Vitor, é Gustavo Rocha, da OAB Maranhão. Prazer. Me desculpe se estou antecipando algo que vai ser tratado adiante, mas só peço ao colega, se for alguma coisa que nós vamos tratar para... Desculpa? Habilitação de advogados. Era exatamente o que você estava tratando na hora. Tu me permite tratar... A gente vai fazer o protocolo da ação, e aí, antes, eu vou fazer a visualização da citação e as formas de visualização dessa citação e habilitação. Tu me permite tocar nesse assunto lá na frente? Tudo bem, porque eu achei que era ali ainda na parte de habilitação dos advogados do autor. Não. Então, por favor, achei que fosse tomado. Porque nós temos enfrentado vários problemas também lá no TRT da 16ª Região, o TRT do Maranhão, e segundo notícia que recebi de um colega há poucos dias, se você não habilita todos os advogados, e pergunto se não estou me antecipando, porque eu acho que você não concluiu, acho que você não chegou a concluir. Fica à vontade. Você falou, existem, por exemplo, 5 advogados habilitados na procuração e eu habilito os 5. Ou não, habilito só eu que estou ajuizando e ficam os outros 4. Segundo esse colega, não seria mais possível habilitar em seguida, nem mesmo se o próprio advogado que ajuizou a ação solicitasse a habilitação daquele colega. Ele me disse que, para fazer isso, pelo menos lá, era preciso que o advogado fosse até a respectiva vara do trabalho para que um servidor lá fizesse a habilitação desse outro advogado que não foi habilitado no momento do ajuizamento da ação. Isso procede em outros lugares? Não procede. O advogado tem direito ao acesso aos autos a qualquer tempo, tem direito de peticionar requerendo, mostrando, juntando poderes ou noticiando que lá ele já se encontra. Então, a qualquer tempo você pode peticionar. Se alguma vara está adotando esse procedimento, é o caso de reportar a seccional, a presidência da comissão do teu estado, para que a gente possa dar um seguimento. Tá? Esse caso do colega, ele tinha procuração nos autos, a procuração estava lá e ele simplesmente não conseguia. Estava com prazo e não conseguia peticionar no processo porque não era permitida a habilitação. Ele faz um pedido de habilitação. Lá, e aí fizeram a habilitação. Na vara do trabalho fizeram a habilitação dele e permitiram. Ele faz um pedido de habilitação, a vara recebe essa petição, habilita, no caso ele liga para lá. Olha, fiz um pedido de habilitação, você poderia liberar para mim, os poderes estão nos autos. Inclusive porque mas isso está errado, né? O isso correto tá errado, é que seja feito pelo... Não acredito que haja necessidade de se ir lá ou se telefonar. Não, é que é o seguinte, a petição tem que ser observada. Então, por exemplo, tem uma procuração com 5 advogados, ok? Eu, peticionante, sou o primeiro, me habilito no processo e não habilito automaticamente mais ninguém. De repente eu vou sair de férias e os meus colegas vão assumir o processo. Então eu peço, olha, te habilita lá no processo. Ou eu faço o pedido, dizendo, olha, já há nos autos poderes para tanto, ou se não houver poderes, eles vão juntar uns subs ou uma nova procuração, né, corroborando com aquela, com novos poderes. É obrigação da vara habilitar o advogado mediante seu requerimento.
exibindo poderes, e mesmo que ele não tenha procuração, porque a lei assim permite. Então, processo eletrônico é instrumento do rito processual estabelecido. O processo é rito. E o processo eletrônico, a lei de processo eletrônico, está mudando a forma do meio em que ele trata, mas não pode alterar o rito processual, de forma alguma. Gente, professor, quem pergunta? Levanta o braço. Expedita Paraíba. Por gentileza. Então, a renúncia vai funcionar da mesma forma. Peticiona, pedindo a renúncia, vai... Como sempre foi. A deferido, e depois o advogado vai peticionar incidentalmente para anexar a nova habilitação dele, o novo advogado? Renúncia que permanece advogado nos autos ou que sai? Notifica o cliente, junto ele vai ser intimado para constituir novo, não muda nada. O procedimento é o mesmo. Acho que saiu aqui a tela do computador, é isso? Deixa eu buscar aqui. João, você me ajuda? Caiu a tela do notebook aqui. Vamos ver o que houve. Acho que é alterar lá no projetor. Aqui está ok. E aí ele alterou. Você altera para mim? Foi? Você tem que alterar lá. Ele altera lá. Altera lá? Então fechou. Para vocês terem uma ideia, colegas, a parte de peticionamento nós fazemos em 3 horas, pelo menos lá em Santa Catarina, para 35 alunos. Estamos aqui em mais de 100, sem contar os online. Então, foi até interessante que o Conselho Federal nos permitiu aqui 3 horas e meia, 4, se os colegas ficarem mais tempo, estamos à disposição. Mas vejam como são muitos os detalhes que nós temos que atentar no sistema para propor uma ação. Cadê o João? O pessoal do som pode botar aquela... ele está aqui. Devia ter colocado aquele nosso preparado lá. Deu. Voltamos. Então, o melhor momento de vincular os advogados é agora, porque o colega digita o CPF daquele já cadastrado e habilita e pronto. Está habilitado no processo. Se deixou para depois, faz uma petição de habilitação nos autos, informando que já tem poderes ou juntando a procuração e os poderes ou subestabelecimento. Vamos adiante. Cadastramento do polo passivo. Vamos adicionar as partes. Aqui, nem sempre eu tenho acesso ao CPF ou CNPJ do reclamado, correto? Então, aqui eu não estou obrigado a informar esse documento. Posso, inclusive, dizer que desconheço esse documento, que não conheço nenhum outro documento de identificação. E assim, como é que é o Zezinho lá? Zezinho da padaria. O meu é a padaria do Zé. Normalmente nós temos um reclamado imaginário, que é sempre processado. É o lugar mais insalubre da face da terra, aquele cara que a gente sempre repete os processos. Pode botar o que você quiser. Então, faz o Zezinho da padaria. Vamos confirmar? Colocamos aqui e confirmamos. Nos abre a possibilidade de editar novas informações, especialmente o endereço. Pessoal, é óbvio que todos aqui tomam essa cautela, mas nunca é demais lembrar. Preencham corretamente o endereço para que a citação chegue. Neste momento é que o problema do CEP se acentua. Por quê? Se eu não tiver o CEP, ou ainda que eu tenha e não funciona, como é que eu vou fazer chegar a citação? Não é? No caso de cidades com CEP geral, preenche o CEP geral, preenche bairro, logradouro, número e complemento. E no complemento tu escreve: terceira casa azul, após a igreja, naquela rua de barro, após o restaurante e tal. Bota a melhor descrição possível no campo do complemento e também na petição inicial para que a citação chegue. É importante. Usem e abusem do campo complemento. O colega tem a palavra. Também tem a questão das municipalidades que são réis nas reclamações trabalhistas. E várias que a gente já tem posto no polo passivo não estão com o CNPJ atualizados. Ou quando a gente coloca
que são pessoas, são órgãos públicos ou são pessoas públicas, o próprio sistema, o PJL, não estava aceitando. Tem quanto tempo isso? Não está com um mês, não. E aí o que acontece? A gente estava colocando como se fosse empresa, como se fosse uma pessoa jurídica. Qual que era o erro registrado quando você marcava o órgão público? Não encontrado. Entidade não encontrada. Entidade não encontrada. Ou seja, ela não estava cadastrada dentro do PJE, provavelmente. Mas é o tipo de situação que nós temos que localizar por que desse erro e corrigir. Porque não deve ser um erro que ocorre só para você no teu estado. Pode ser uma coisa geral. Isso aconteceu tanto no Piauí quanto no Maranhão. O colega aqui, não sei se militam, na região perto de Presidente Dutra, senador Alexandre Costa, governador Eugênio Barros, Colinas. Por ali é corrente. Então o colega depois nos passa esse CNPJ e nós vamos verificar o que está acontecendo e como é que solucionamos. E diante da solução desse problema, replicamos o conhecimento para os outros casos se deparem com essa situação. Te agradeço. Pessoal, novamente então vamos preencher o endereço. E aí voltamos à questão do campo de sugestão de resposta. Vamos botar um CEP aqui? Pode qualquer um, fica à vontade. O sistema sugere uma resposta, a gente clica com o mouse, está lá, Rio de Janeiro, e agora botamos o complemento. Você fica à vontade. Pode inserir, pode incluir na lista de endereços. E agora, fechando aquela abinha ali, né? Fechou já. Vamos inserir no processo. Colegas, quanto que vimos até agora? Dúvidas? Nenhuma? Então tá bom. Deixa eu chegar mais perto da tela aqui. Outros participantes. Vamos clicar aqui no mais. Eu posso selecionar, aqui o sistema me permite. Leiloeiro, litisconsorte, perito, representado, representante terceiro interessado. Que responde à pergunta do colega, marcando aqui o litisconsorte. Né? Não vamos utilizar, no caso desses exemplos aqui. Mas é possível utilizando este campo. Vamos agora para características do processo. Deixa eu ficar mais perto do notebook aqui para funcionar o passador de slides. Como tem muito Wi-Fi rodando na mesma frequência, o passador não funciona direito. Vamos lá. Características. Aqui nós vamos fazer um alerta ao sistema quanto a essas informações. O colega vai precisar fundamentar e subsidiar, trazer documentos para comprovar o que marca aqui. Então, se há pedido de segredo de justiça, coloca sim, seleciona o fundamento, fundamenta na petição e, se necessário for, junta documentos, ok? É só um lembrete, se houver pedido de segredo de justiça, marca ali. No caso do nosso exemplo, não vamos pedir. Justiça gratuita, bem, praticamente todo processo trabalhista vai marcar isso aqui, né? Então não vou perder muito tempo explicando essa situação. Pedido de liminar ou antecipação de tutela. Muito atenção, pessoal. Não adianta pegar uma fonte vermelha, tamanho 72, botar lá na frente do texto da petição. Não é isso que te faz chamar, não é isso que faz chamar a atenção do magistrado do pedido de liminar ou antecipação de tutela. É marcando aqui. Por quê? Existirá um marcador próprio na tela do juiz, e é o primeiro marcador do magistrado, dos processos com tais pedidos. Então você marca aqui, fundamenta na tua petição, bota tudo direitinho lá, mas não esquece de marcar. O que ocorre? Se você protocolar uma ação sem marcar, mas com o pedido, ela vai seguir o rito e a ordem de preferência dos processos que lhe cabe. Mas, professor, esqueci de marcar. Vai ter que correr na secretaria e pedir para o serventuário marcar para você. Como o processo eletrônico, a facilidade é daqui à distância, a gente vai lembrar de marcar. Não é o caso do nosso exemplo, mas se for o de vocês, não se esqueçam. Valor da causa. Antes de ir ao valor da causa, o colega tem a palavra. Uma coisa que a gente fala lá nos cursos lá de Sergipe
é essa questão do segredo e do sigilo, né? A gente sempre explica bem essa diferenciação. Eu ia abordar lá nas petições, né? Se eu esquecer, ou tu tiver desacordo, você pode interromper e fica à vontade. Tá? O pessoal que já tem experiência com curso, se por acaso diverge ou quer fazer uma complementação, pede a palavra e a gente vai conversando. Participação de todos. Colegas. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Voltou? Parou de funcionar? Vitor? Não, está funcionando. Só um minutinho. Já passo a palavra. Eu vou deixar aqui. Quem pede a palavra? Vinícius, Piauí aqui. À vontade. Só uma ponderação a respeito dessa questão do pedido de liminar. Se marcado, o processo vai concluso ao magistrado para apreciação desse pedido. Exato. E não vai ser marcado, não vai ser disponibilizada a data da audiência inicialmente na conclusão do protocolo. Né? Essa ponderação a fazer... Os estados têm liberdade para alterar isso. Em Santa Catarina é marcado. É marcada a audiência? Lá em Santa Catarina é marcada a audiência. Então o tribunal pode personalizar o sistema e mandar marcar a audiência para observar o pedido. Creio eu que o padrão seja não marcar. Isso. Porque ele já vai concluir para o magistrado apreciar o pedido de liminar e depois vai ser marcado. Porque pode ser que essa apreciação seja depois, e aí prejudicaria toda a questão da liminar. Né? Certo. Só para ponderar essa questão. Bem lembrado, bem lembrado. Tá, então, como lembrado pelo colega, uma vez marcado o pedido de liminar, antecipação de tutela, o sistema não vai marcar automaticamente a tua audiência inicial. Vai aguardar o despacho do magistrado a respeito do pedido. Já no Tribunal de Santa Catarina, não. Marca automático e vai ao conhecimento do magistrado, especialmente porque as varas já começaram com PJE com um volume considerável. A audiência não vai acontecer antes da análise. Tão cedo. Pessoal, ponderações a esse respeito antes de irmos adiante. Mozemp, ia falar alguma coisa? Tranquilo. Valor da causa. Eu selecionei o rito ordinário. Vou gravar. Posso fazer isso? É compatível? O R$9.000 com rito ordinário? Não. Não, mas vou gravar mesmo assim. Olha lá. O sistema me informa. Adeque o valor da causa. Posso gravar? Posso gravar. O que vai acontecer? O processo vai, na hora, concluso ao magistrado, para despachar a respeito do valor da causa. E o magistrado faz. Só um minutinho. O magistrado vai fazer o quê? Ele vai fazer uma análise. Ou ele intima a parte para adequar o valor da causa, ou ele extingue o processo. Adivinha o que eles têm feito? Bota mais um zero lá e resolve o problema. Zé Vitor, sobre isso ainda... Quem fala, levanta a mão. Franco, do Ceará. À vontade. Às vezes a gente não coloca o rito ordinário quando está o valor da causa inferior a 40 salários, mas tem um órgão público, né? E aí vai dar um problema lá na frente. Então, se tiver órgão público, mesmo assim, vai ser o rito ordinário. E aí o magistrado dá para isso antes de tomar qualquer providência. Né? E como é que tem acontecido isso para vocês? Se ficar da maneira errada, ou seja, colocar o rito sumaríssimo, lá vai ser extinto. Vai ser extinto. Eles observam porque o rito está errado. Isso. Mas uma coisa tão simples que era só alterar o rito no sistema. Não, é uma falta de bom senso. Já botou o zero? Mas já está ali, está 90 mil, correto? Ô Vitor. Estava 9 ainda? Obrigado. Vitor. Quem pergunta? O colega falou de alterar o rito. Quando você está fazendo o cadastro, aí você vai, altera o rito. Colocou o rito, colocou os assuntos, 10, 15 assuntos. Você chega lá no valor da causa, aí tem esse erro, né? Então eu vou ter que alterar o rito. Quando você altera o rito, todos os assuntos eles se perdem. Aí tem que cadastrar os assuntos tudo novo. Então é importante iniciar pela aba do rito até porque ele que vai liberar o restante e acertar direitinho isso. Coloquei as informações e estou diante de um botão gravar. Vou clicar ali. Ah, mas professor, preenchi tudo, fui lá adiante, fiz a petição, cliquei lá na aba processo, assinei digitalmente petições e documentos, posso protocolar? Não, porque você não preencheu o valor da causa. Por quê? Porque você não gravou. Então pronto, preencheu essas informações, grava. Agora está registrado no pré-cadastro do processo. Não esquece de gravar. Antes de ir à petição, que vai nos tomar mais tempo, vamos às informações. E aqui você fala onde foi prestado o trabalho. Né? Já que as informações são do Rio de Janeiro, muito embora a padaria do Zezinho seja de Sergipe. O colega poderia digitar Rio de Janeiro, por favor?
Desculpa. Ah, bem lembrado, vamos voltar. Vou salvar aqui. Então, unidade da federação eu seleciono no menu. O município eu digito, espero o sistema sugerir e clico com o mouse. A atividade econômica, clico nesse botão azul e para expandir eu vou na seta. Né? A título de exemplo, vamos pegar qualquer uma, mas há também a opção diversos. E novamente vou gravar. Como bem lembrado pelo colega, na aba características, nós podemos selecionar as prioridades do processo. Falência, idoso, deficiência, né? Basta selecionar aqui e incluir no cadastramento, fundamentando na petição. Ok? Obrigado pela lembrança. Aí competirá o serventuário fazer a alteração. Informações da Justiça do Trabalho já preenchemos e salvamos. E antes de chegar na petição, vamos dar uma boa olhada no resumo do processo. Tenho aqui a jurisdição, no caso Florianópolis, valor da causa. Temos só 3 assuntos elencados nessa petição, mas o de vocês terá todos os assuntos, preferencialmente na ordem. Não há obrigatoriedade, exceto no Tribunal do Mato Grosso, que já há resolução a esse respeito. Posso protocolar? Não, não tem petição nem documentos ainda. Então vamos lá. Estava fácil, vamos complicar um pouquinho mais? A gente vai descendo a ladeira, né? De skate. Na chuva. E lá embaixo a gente se dá com um muro. Olha lá, pessoal. Esse é o campo de peticionamento. Quem não conhecia, passa a conhecer. Quem já conhecia, já está acostumado com o problema. O que nós estamos verificando aqui? Um editor de texto. De uso obrigatório. Então, como os colegas já falaram, mas a gente vai relembrar, documentos em PDF, anexos, áudio em MP3, vídeo em MPEG-4, imagens em JPEG, padrões esses definidos na Resolução 94, petições no editor de texto. Petição não é em PDF, não é anexada. E nos primeiros cursos, na realidade, na primeira aula que nós demos em Santa Catarina, um conselheiro seccional, mas, Vitor, eu vou botar aqui vídeo, petição, anexo e vou botar um PDF. Funciona? Naquele momento funcionava, quando o PJE chegava. Não funciona. E aqui, nesse caso, sim. Os juízes estão extinguindo o processo. José Vitor, eu recebi treinamento no início do ano, lá no TRT da 16ª, um treinamento promovido pelo próprio TRT, com um servidor do TRT da 8ª região. E esse servidor do TRT da 8ª região, que deu treinamento, disse, isso foi questionado, e ele disse que era possível, sim, que em vários tribunais funcionava dessa forma, certo. E que você podia colocar que a petição está em anexo e anexar a sua petição. Inclusive, alguns advogados falaram a questão do timbre, estética, enfim, formatação, dificuldade com a formatação nesse instrumento, e que não teria problema nenhum. Agora, de uns meses para cá, alguns juízes têm questionado, mas a OAB também tem feito um bom trabalho lá junto com o tribunal, e, por enquanto, eles não estão extinguindo, mas estão orientando os advogados para que deixem de fazer, mas ainda estão aceitando, mas a gente tem uma dificuldade enorme, porque isso depende de juiz para juiz. Tem juiz que diz que pode, tem juiz que diz que não pode. O que eu acho mais estranho é você receber um treinamento do próprio TRT, de um servidor de um outro TRT, e que diz que o procedimento é normal, e que, assim, eu também não vejo nenhum prejuízo nesse tipo de procedimento, porque a contestação vai estar lá. Também não vejo, mas CNJ, CSJT, assim dizem para utilizar o editor de texto e não o PDF. Contudo, a regulamentação fala em documentos, não fala em petição. E quando fala em documentos, fala em PDF. Há uma dificuldade nesse assunto, né? Mas o que eu preciso colocar é, se no tribunal, desculpa, o tribunal do colega é? 16ª. 16ª qual estado? Maranhão. Se no Tribunal do Maranhão é aceito em PDF, faça. Se nos outros estados, se nos outros estados
coloca-se no editor de texto, faça no editor de texto. Não vou aqui tratar de uma insegurança ou dar um passo atrás nessa evolução. O editor de texto, quando facultativo, é excelente. Você recebe uma intimação e rapidamente responde ela em um abraço. Mas nós devemos lutar para que isso seja aceito não, estamos lutando. Ainda não há uma padronização dizendo isso. Uma das mais difíceis batalhas do PJE é o editor de texto. Só um minutinho, Miguel tem a palavra. Miguel Ramos, do Rio Grande do Sul. Existe uma coisa, colega, da 16ª, que se lhe disseram equivocado. O editor de texto é obrigatório. Por que o editor de texto é obrigatório? Até por uma teoria da conspiração contra nós, advogados. Né? Eu gosto sempre de dizer que existe uma conspiração contra nós. Tem fundamento. E essa tem fundamento. Quando o senhor peticiona nesse editor de texto, esse editor de texto, tanto que ele vai mostrar que, quando faz a cópia do recorte cola, né? O senhor recorta lá, seja o BR Office, ou seja do Word, ou de qualquer outro editor de texto que tenha usado, ele faz uma limpeza naqueles códigos internos, né, dos caracteres que viriam escondidos, aquela coisa toda, até algumas outras que tira do HTML, alguma coisa assim. E coloca ali de forma limpa. Para quê? Para que esse sistema ele possa depois oferecer uma leitura dos principais pedidos da sua petição. Ele é inteligente para isso, ele vai ver lá que o senhor está falando em hora extra, que o senhor está falando em salubridade, está falando nisso, está falando aquilo, e ele oferecer dados estatísticos, né, tanto para o tribunal e como também para o juiz a respeito daqueles seus pedidos. Tanto que existe um pedido do CSJT de que não seja colado na petição aí jurisprudência. A jurisprudência vem assim em arquivo PDF. Por quê? Porque no momento que o senhor colocar a jurisprudência, ela vai atrapalhar o computador, ela vai atrapalhar o sistema na leitura dos seus pedidos. Né? Hein? Isso, faz a referência que estaria lá. Então eu aconselho que passe a instruir os colegas que façam só aí, porque na maior parte dos tribunais já não estão sendo aceitos mais petições no PDF. O importante... Colegas, só um minutinho. Antes de continuar a polêmica, que agora é inevitável, né? Até porque eu estou preocupado com o horário. A gente nem terminou a petição inicial e ainda temos que ver bastante coisa. Questões de debate político. Já lhe passo a palavra, mas tem um pedido aqui antes. Questões de debate político entre por que utilizar e como utilizar, seccionais, Conselho Federal, estão tratando com tribunais e tribunais superiores. Ok? Então, este ponto já alerta os colegas. É pauta da OAB. Ok? Só um minutinho. A utilização, de maneira geral, obrigatória, como o Miguel acabou de ponderar. E, eventualmente, algum Estado não o torna obrigatório. Mas esse processo vai subir. Nem é o Estado, é de magistrado para magistrado. É de magistrado para magistrado. Então, neste caso, se for uma política institucional, como não é, então façam no editor de texto, porque esse processo acende, e quando chegar lá pode causar um problema que o colega aqui já registrou. Vou passar a palavra, depois retorno a palavra. Só para concluir, eu não vou imagina, fica à vontade. Polêmica nem nada, por gentileza. Só ainda falando da questão do editor, porque uma das soluções apresentadas é essa, você copia e cola, né? Na palestra anterior, o colega falou que uma das ferramentas que deve ser utilizadas... Vou falar isso agora. É a forma de importação do texto, eu vou dar técnicas. Porque já aconteceu do sistema dizer que há algum caractere que ele não reconhece, mas ele não aponta qual é. É isso que a gente vai tratar agora, mas te agradeço a ponderação. Só um minutinho, o colega aqui tem a preferência, depois ali, por último lá. Tênis Sondória, de Aracaju. Só para informar que, em razão dessa polêmica, lá nós tivemos um caso que um recurso ordinário, ele foi acostado via PDF e a juíza não recepcionou, porque entendeu que não era a forma devida. Então houve o agravo de instrumento e foi remetido ao tribunal e estamos aguardando a posição do tribunal. Em todo caso, já em conversa informal com o assessor, o desembargador está com tendência a não acatar esse recurso, porque ele entende que a forma que foi utilizada não é a exigida, que é o editor de texto. Então, por segurança, vamos utilizar o procedimento adotado aqui do editor de texto e vamos, politicamente, lutar pela melhoria do sistema. Só um minutinho, o colega que tem a palavra.
Não, a minha pergunta era em relação a essa política, se era pauta da OAB. Sim, já é pauta primeira, já está nos primeiros requerimentos ao CNJ e CSJT, estamos debatendo a questão. José Vitor. Aqui. Só um minutinho, antes de perguntar, ele tem a palavra, depois quem perguntou. Só uma gentileza, por favor. Nós participamos aqui da comissão de tecnologia da OABDF, junto ao TJ, e o Declier, que é um dos membros dos cabeças do PJE, falou categoricamente que era possível você escrever petição em anexo e anexar. Então, acho que não é orientação de deixe de fazer, aconselho não fazer. Muito pelo contrário, aconselho continuar fazendo onde estão, até para criar o precedente para que a gente lute por isso. Só a questão da segurança. Sem dúvida. Né? Mas então, se é a escolha do advogado. Se você tem precedente... Sim, então, sim, mas é a escolha do advogado. E eu acho que a luta nossa, e eu estou efetivamente participando de todas as comissões dentro do CNJ, é nesse sentido. De que o princípio básico do direito seja atendido, que é você conseguir transmitir o seu pensamento. A forma, ela é irrelevante. Exatamente, eu concordo. Mas aí vem a questão da segurança, que é o que o colega colocou. Optou pelo PDF, o recurso não foi recebido, até a própria defesa, o inicial processo extinto. Então, por segurança, julga o advogado tomar o procedimento. Independentemente disso, a ordem está agindo. Tem a palavra. Só para a gente finalizar aqui. Finalizar e aumentar um pouquinho mais o conhecimento. Vamos lá. Existe um viés técnico... O conhecimento só é útil quando a gente compartilha, né? Um viés técnico na utilização desse formato, porque é armazenado no banco de dados e não como um arquivo em apartado. Isso, corroborando com o que o Dr. Miguel, né, do Rio Grande do Sul, Miguel Ramos, Rio Grande do Sul, comentou, ele tem uma facilidade para os tribunais para aumentar as questões de estatísticas e pesquisas nos bancos de dados nessas petições. Então, esse é o diferencial técnico é este. Talvez o que tenha a se arguir é se isso está realmente sendo utilizado pelo sistema para haver a extinção ou não. É uma questão mais técnica mesmo do que jurídica. De regulamentação também. É preciso ter uma certeza de como proceder. Exato. Né? Pessoal, vamos tratar então de como utilizar o campo de petição. Bem, estamos diante de um editor de texto? Não, de um editor de site. Quem já mexeu minimamente com a internet sabe que isso aqui é um editor de blog, é um editor de página da internet. E como editor de página da internet, utiliza linguagem de programação de web, de página. No caso, o HTML. O Word tem o seu formato próprio doc, não é um formato web. O que eu preciso fazer para trazer minha petição para cá? Converter para formato web. Então, primeira dica de peticionamento no PJ é: 1. Nunca, jamais trabalhem nesse editor de texto. Trabalhem no editor de texto do seu computador. Ok? O site cai, o site trava, o processo some. Problemas podem acontecer. E se a internet cai? E você esqueceu de salvar? Se deu uma travada no navegador, se o navegador congelou, deu freeze. E aí? Deixem isso aqui para a hora de peticionar. Nós primeiro preparamos os documentos anexos, preparamos a nossa petição no editor de texto, convertemos para o formato que eu vou anunciar para vocês agora, daí trazemos tudo para cá e façamos o peticionamento. Ok? Então, vamos trabalhar offline, no nosso editor de texto. Eu utilizo o OpenOffice ali, você pode editar no Word, onde quiser, até no próprio Google. Quem usa o Drive, ótimo. Porque lá, todo o caractere que você insere no Google ele já está salvando automaticamente. Até lá você tem segurança, aqui não. Ok? Então, digamos que eu fiz a minha petição, e agora eu vou convertê-la para o formato desse editor de texto. Vou pegar aqui o editor. Aqui eu vou usar o OpenOffice 3. Tem LibreOffice, BROffice, Word, qualquer que for. De editor para editor, vai mudar o nome do arquivo que nós vamos converter, mas a ideia é a mesma, formato de web. Vou mostrar para vocês. Vamos usar o mouse aqui que é mais prático nesse momento. Funcionando? Está aqui. Fiz a minha petição. Grande fundamentação jurídica ali, pedido completo, todos os argumentos. Né? Maravilhoso. Salvo em doc. Ou em ODF, formato de texto que o colega preferir.
boto negrito, sublinhado, caractere, reticência, chaves, colchetes, aqueles caracteres que os tribunais chamam de especiais e que para a gente não é nada, né? São comuns. Qual é o problema que dá você copiar do Word e trazer para cá? Asteriscos, aspas, colchetes, chaves, reticências, dá problema quando você copia e traz. E essas informações a gente obtém botando um por um e testando, né? Deixa eu só cancelar para vocês aqui. Qual é a dica do professor? Antes de chegar no editor de texto. Olha lá. Temos 3 botões aqui de colar. Tem o colar normal. Copiei do Word e colei aqui. Vai funcionar? Não. Tem o colar como texto simples. Ou seja, vou perder toda a formatação do meu texto, mas os caracteres vêm. Vai funcionar? Às vezes funciona. Agora vamos lá. Tem o colar copiado do Word. E agora? Funciona? Não.